Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar o estudo, né? Porque na última aula a gente só leu a introdução. Então, hoje vai ser o estudo mesmo da psicoterapia. Então, hoje nós vamos estudar essa parte um, o propósito da psicoterapia. Vamos lá. Parágrafo 1. Dito muito simplesmente, o propósito da psicoterapia é remover os bloqueios à verdade. Então, o livro ele coloca para nós que o objetivo desse livro é remover os bloqueios à verdade. E o que seriam esses bloqueios à verdade, né? Semana passada a gente falou, né, das crenças, as crenças que ali na minha comparação dos corpos ficava aqui no nosso mental inferior, e são muitas crenças, muitas. Essa semana eu estava vendo, tem um livro que eu já tentei começar a ler ele, porque dizem que é um livro muito interessante, chama O Livro de Urântia. Não sei se vocês já viram, é um livro muito grande, eu não consegui ler, mas essa semana eu estava escutando uma pessoa falar dele. E assim, às vezes a gente, igual o Curso em Milagres, eu me encontrei muito nesse livro. E são muitas crenças, gente. Um Curso em Milagres também é uma crença. Mas faz sentido para alguns, não faz para outros. Igual eu estava vendo o rapaz falar sobre o livro de Urântia, e aí ele falou tanta coisa, e eu comecei a ficar perdida. Eu falei, gente, é lindo, é maravilhoso, mas tem pessoas que vão se encontrar ali, assim como eu me encontrei nesse daqui. E não é que é errado, não é errado, mas eu achei uma coisa muito complexa. Eu gosto de coisas simples. Tanto que eu coloquei para vocês aqui a questão dos 7 corpos, porque me fez sentido. E se você for olhar nas literaturas, tem gente que fala que nós temos cento e tantos corpos, 140 e tantos. Então, assim, se a gente for a fundo, nós vamos achar literatura que fala tudo que a gente quiser. E se a gente começar a olhar, a gente vai aprofundar naquilo e vamos acabar acreditando naquilo. Se você começar a estudar que a Terra é plana, você vai ter teoria falando que é. E você vai acreditar tão profundamente naquilo que para você vai se tornar real. Então a gente tem muita crença. E aqui ele fala que o propósito é simplesmente remover os bloqueios da verdade, que são muitas e muitas crenças que a gente foi colocando aqui e como se tivesse, igual eu falei semana passada, abafando aqui a nossa comunicação com a nossa verdade, com o nosso eu real. E como que eu descubro, né? Quais as crenças? O livro ele nos coloca lição por lição. A gente ia acompanhando os nossos pensamentos, as nossas reações, como que eu reagi a alguma coisa que aconteceu. Tudo isso está ligado em alguma crença. Se a gente pegar durante o nosso dia tudo o que acontece, se no fim do dia você pegar um caderninho para anotar o que hoje, como eu reagi hoje, quais foram os meus sentimentos em relação ao que aconteceu comigo hoje, você vai começar a perceber suas crenças ali. Então, assim, pessoas que falam, mas minha vida não vai para frente, eu estou sempre patinando e não chego em lugar nenhum, eu nunca consigo ganhar dinheiro, você já percebe, numa conversa, o quanto de crença que fica ali presa. E se você colocar todos os dias esse hábito de perceber o que eu senti esse dia, você já vai começar a ver suas crenças, já vai começar a perceber o que te atrapalha de acessar a sua realidade. Então, esse é o propósito da psicoterapia, remover os bloqueios à verdade. Parágrafo 2, linha 2. O seu objetivo é ajudar o paciente a abandonar o seu sistema fixo de delusões e começar a reconsiderar as relações falsas de causa e efeito nas quais ele baseia. Então, o objetivo nosso aqui, quem que é o paciente aqui, gente?
o paciente aqui, como eu falei na semana passada, não significa que eu tenho que trabalhar com isso. Aqui é qualquer pessoa que está no meu redor aqui. Eu tenho que começar a ver e ajudar, e a mim mesmo, principalmente, né? A ver, abandonar o nosso sistema fixo de delusões, esse sistema que vai me contar que a causa e efeito está aqui dentro. Que tudo que acontece comigo é porque algo fora aconteceu, então eu reagi assim. Então, olha, vamos começar a reconsiderar essas relações falsas de causa e efeito. Ninguém nesse mundo escapa do medo. Por quê que ninguém nesse mundo escapa do medo? Porque o pensamento de separação, o primeiro sentimento que ele desencadeou foi o medo de Deus. Então, enquanto eu pensar separação, não tem como. Não tem outro sentimento, que esse é o primeiro, é o primordial. Ninguém nesse mundo escapa do medo, mas todos podem reconsiderar as suas causas e aprender a avaliá-las corretamente. Isso que o Espírito Santo, né, a nossa mente corrigida, faz através de cada lição desse livro. Você vai avaliar tudo que está dentro da ilusão e ver o que é real, o que não é real. É aprender a aplicar o discernimento. Deus deu a todos um professor, cuja sabedoria e ajuda em muito excedem quaisquer contribuições que um terapeuta terreno possa oferecer. Olha só, cada um de nós já tem isso. Isso já é a sua mente. Por isso que eu gosto de dividir ali nos 7 corpos, porque aí eu já sei que está aqui comigo. Já é um dos meus corpos. Já faz parte de mim, da minha mente. Então, a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo, ela já está em nós. Então, Deus deu a todos um professor, que é o Espírito Santo, que é a nossa mente corrigida, cuja sabedoria e ajuda em muito excedem quaisquer contribuições que um terapeuta terreno possa oferecer. No entanto, existem momentos e situações nos quais um relacionamento terreno entre paciente e terapeuta pode vir a ser o meio através do qual ele, o Espírito Santo, oferece as suas maiores dádivas aos dois. Então, vai ter momento aqui que nós vamos precisar de um outro para ajudar, de um outro para me ajudar, porque às vezes a gente está tão enraizado num sistema de pensamento de separação que a gente não consegue obter essa ajuda da nossa própria mente. Por quê? Porque eu bloqueei. É tanta crença que me fala que eu não posso ser assim, que eu não tenho isso, que eu preciso de um outro. É tanta crença que nós vamos precisar do outro, primeiramente, para nos ajudar a tirar e remover essas crenças. Até o momento que você sabe, não, agora eu consigo andar sozinho. Eu sei quem eu sou na realidade. Então, nosso objetivo não é ser um guru. Nosso objetivo com o outro é despertar nele o que está nele e em nós. Então, por isso que as dádivas aqui é aos dois. Porque ao mesmo tempo que eu vejo no outro, eu estou vendo em mim mesmo. Porque nunca tem o outro. Sempre que eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar o meu irmão a ver que é uma coisa só. E isso começa em mim. Então, quando eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu já olho e relembro que é um só. Que é um só corpo, uma só mente. Que parece que está dividido, porque o pensamento de separação, ele fez esse truque de parecer que tem bilhões e bilhões. Mas, na verdade, quando você olha além, você se lembra que só tem um. E isso é o que a gente tem que lembrar o tempo todo. Parece que eu vejo 8 bilhões, mas eu sei. Parece que está acontecendo isso ali, fora. Mas eu sei que não é real. Eu sei. Porque eu sei, eu conheço que a verdade é e nunca deixou de ser. A verdade é uma coisa só. Vamos lá, parágrafo 2. Que melhor propósito qualquer relacionamento poderia ter do que convidar o Espírito Santo a participar dele, dando-lhe
sua própria grande dádiva da alegria. Olha só, gente, qual o melhor propósito? O que seria melhor do que isso? Do que convidar a nossa mente una a participar aqui desse relacionamento, a eu olhar para esse relacionamento aqui entre 8 pessoas, 9 pessoas, 20 pessoas, e lembrar que só tem uma mente, que é a mesma, que os nossos corpos superiores ali são o mesmo corpo. O corpo de Cristo é um só. Então, que dádiva, que propósito melhor que pode ter isso do que a gente convidar o Espírito Santo na nossa mente a enxergar o próximo como nós mesmos. Que meta mais elevada qualquer um poderia ter do que aprender a invocar a Deus e ouvir a sua resposta? Qual meta mais elevada? O que poderia ser melhor do que isso? Do que eu olhar para todos aqui e ouvir a única resposta, que só há uma mente, todo o resto é ilusão. E que objetivo mais transcendente pode haver do que revocar o caminho, a verdade e a vida e lembrar-se de Deus? Olha só, que objetivo seria maior do que isso? Do que revocar eu consultei aqui no dicionário, revocar, chamar para trás, mandar voltar. Que objetivo mais transcendente pode haver do que a gente chamar de volta isso para nós, o caminho, a verdade e a vida, e lembrar que o caminho, a verdade e a vida já está aqui na nossa mente, que é o Espírito Santo, que é a nossa mente unificada. Ajudar nisso é o propósito adequado da psicoterapia. Que outra coisa poderia ser mais santa? A psicoterapia, então, é a gente revocar, tomar de volta a nossa identidade real. Que outra coisa poderia ser mais santa? E a santidade para um curso em milagres é unidade. O que mais poderia ser mais santo do que isso, mais uno do que isso? Pois a psicoterapia, propriamente compreendida, ensina o perdão e ajuda o paciente a reconhecê-lo e aceitá-lo. E na sua cura, o terapeuta é perdoado junto com ele. Agora, gente, olha só. A psicoterapia, propriamente compreendida, ensina o perdão. Nós vimos na canção da oração sobre o perdão. E muitas vezes aqui, quando a gente conversa com pessoas que não estudam o curso em milagres ou que estão aqui nesse mundo, quando chega para nós, a gente vê que a maior causa aqui é o perdão, é a falta de perdão, nem que seja o perdão do mundo. Hoje mesmo chegou um colega para mim e olha, muitas vezes as pessoas chegam para mim e começam a falar sobre isso, né? Ele começou a falar que ele está com muito problema com o irmão. E assim, do nada, no meio do serviço ali, porque o meu irmão, ele me culpa, meu irmão, ele fica muito bravo, ele é bipolar, ele não sei o quê. Então você vê nos relacionamentos o quanto o perdão é importante. E se você for conversar com pessoas aí ao seu redor, você vai ver que a maioria dos problemas que as pessoas vão te trazendo é a falta do perdão. Mesmo que seja o perdão do mundo, gente, porque lá no Canção da Oração, ela fala que a gente começa com aquele perdão do mundo, mas aí você vai aprofundando, a gente vai aprofundando. Já a psicoterapia aqui, o que ela vai nos colocar é o perdão verdadeiro. Mas, às vezes, as pessoas chegam para nós ainda em um nível que ela precisa começar na escadinha ali da oração, igual eu disse lá na Canção da Oração. Então, a psicoterapia, ela ensina o perdão e ajuda o paciente a reconhecê-lo e a aceitá-lo. E na cura do outro, o terapeuta também é perdoado. Então, nunca, quando eu dou uma cura, nunca é para o outro. É sempre uma cura conjunta, porque a mente é a mesma. Então, toda vez que você oferece a cura para o seu irmão, você está recebendo ao mesmo tempo. E às vezes, gente, tem alguns momentos que o irmão nem precisa saber. Nem precisa saber disso. Às vezes você entrega um perdão para uma pessoa, igual às vezes eu estou atendendo pessoas ali, e quando eu olho para ela, eu me lembro
que ela não é aquilo, o que ela está me apresentando, isso já é o perdão. Eu já estou dando perdão para ela e recebendo ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que a pessoa que recebeu, mesmo sem falar nada, ela vai reconhecer isso. Pode não ser agora, mas em algum momento ela vai reconhecer, porque a mente dela é a mesma minha. Então, no momento que eu dou perdão para ela, eu sei que em algum nível isso vai ter um efeito. Então, não precisa ser assim, falado. O que você dá na mente também é a mesma coisa. Vamos lá, parágrafo 3. Qualquer um que precise de ajuda, seja qual for a forma da sua aflição, está atacando a si mesmo e a paz da sua mente. Está sofrendo em consequência disso. Deixa eu ler de novo. Qualquer um que precise de ajuda, seja qual for a forma da sua aflição, está atacando a si mesmo e a paz da sua mente. Está sofrendo em consequência disso. Então, a paz da mente dele também sofre. Por quê? Quando você ataca o outro, igual ele fala aqui, ó, qualquer pessoa que precisa de ajuda, pode ter certeza, igual eu falei ali do meu colega. Tem um que ele acha que está atacando ele. Então, tem um irmão que briga com ele, que não o aceita, que joga coisas na cara dele. Então, sempre você acha que tem um outro lá fora te atacando. Toda vez que alguém vai te pedir ajuda, você pode ter certeza que, na verdade, ele está atacando a si mesmo e a paz da sua mente está sofrendo. Porque toda vez que tem dois, não há paz na mente. Toda vez que há separação, a paz da mente já foi roubada, porque a divisão, ela causou a falta de paz. Por isso que o retorno à unidade é a solução para tudo. O livro fala que só tem um problema e só tem uma solução. Então, o único problema é a separação, a única solução é não houve separação. E é remover os bloqueios que nos fazem ver que isso não é o real. Então, tudo que eu penso que é real aqui nessa ilusão vai tirar a paz da minha mente. E com isso eu vou atacar a mim mesmo. Porque nunca tem outro lá fora. Se eu ataco o irmão, é porque eu estou vendo o irmão como algo que ele não é. Eu estou vendo ele como um ser separado. E isso, mais uma vez, quando a gente percebe que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia, então, por exemplo, hoje eu estou triste porque eu briguei com uma pessoa da minha família. Nós discutimos. Olha só, o que acontece aí? Você com o outro, em uma discussão, sempre há dois. Sempre há dois. E quando você olha para esse outro e vai além da discussão, vai além do que o corpo está te entregando, está te falando, está demonstrando, assim como Jesus fez na cruz. Né? Enquanto matavam ele, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles estão inconscientes. Então, se você olha para o irmão que está querendo mesmo discutir, brigar, e você não cai nessa armadilha de revidar, responder, atacar de volta, você está curando para você e para ele. Porque ele fala, né? Toda vez que alguém te procurar com aflição, ele está atacando a si mesmo. Qualquer tipo. Aqui eu coloquei aqui como uma briga, mas qualquer tipo. Tudo é um ataque a si mesmo e ali você vai perder a paz. Essas tendências são frequentemente chamadas de autodestrutivas. E o próprio paciente muitas vezes as considera assim. Hoje mesmo eu respondi isso para o meu amigo. Eu falei para ele, falei, olha, o seu irmão, ele está fazendo mal é para ele mesmo, não é para você. É para ele mesmo, porque uma pessoa que faz isso, que ataca, que ele falou que ele tomou um murro na cara do irmão, ele está fazendo isso com ele mesmo. Porque, gente, depois disso, depois do ataque, vem o remorso, vem a culpa, e vem tudo junto, né? A separação, ela não vem sozinha quando há essa divisão. Vem com um monte de sentimento junto. E aquilo vai gerando, igual eu falei semana passada, é um pensamento que gera uma emoção, que gera uma energia e que gera alguma coisa no físico, né? Acaba gerando uma doença. Então, vamos lá. O que ele não se dá conta e precisa aprender
é que esse ser, entre aspas, que pode atacar e, por sua vez, ser atacado também, é um conceito que ele inventou. Olha só. Esse serzinho aqui, que ataca, que revida, que briga, e pode ser atacado também, que o outro pode vir contra mim, é somente um conceito que ele inventou. Então, na psicoterapia, aqui nós vamos começar essa desidentificação completa desse ser que ele coloca aqui entre aspas, porque esse ser foi um ser inventado. Mas ainda que ele valoriza, defende e está algumas vezes disposto a sacrificar, entre aspas, a sua vida, entre aspas, a seu favor. Então é isso. Quando a gente valoriza, defende esse serzinho aqui, a gente prefere estar certo, a gente prefere ter razão do que ter paz, né? Então, quando a gente defende e briga, é isso. A gente está acreditando mesmo que somos esse serzinho que ele fala aqui, que nós inventamos. E aqui nós, lembra, quem inventa esse ser separado é o pensamento de separação. É como se fosse ali, vamos colocar aqui ali nos 7 corpos, como se a trindade superior, vamos tentar explicar aqui o pensamento de separação a partir desses 7 corpos. Fazer igual eu fiz a semana passada. Vamos tentar, deixa eu ver onde nós paramos aqui. Porque para a gente ver que o nosso serzinho aqui, ele foi inventado, ele foi imaginado. Vamos imaginar aqui que nós estamos aqui no 7º corpo com Deus. Estamos em unidade perfeita. E, nesse momento, nós resolvemos criar uma consciência. Deus cria seu filho. E o seu filho toma consciência de si. E por ele ter essa consciência de si, ele é o filho e tem o pai. Só que, mesmo com essa consciência, ele sabe que os dois são unos. Mas agora ele tem consciência de si. Mas ele sabe que são unos, são uma pura unidade. Então, aqui o corpo 7 vai para o corpo 6. O corpo 6, ele sabe que é uno. Ele não perdeu a memória de si. Mas ele se reduziu, ele criou consciência de si. Então, criando essa consciência, aqui a mente, vamos colocar o corpo 5, o corpo mental, que ainda se lembra, mas agora ele tem uma mente própria. E vamos colocar uma alegoria aqui, como se aqui nesse espaço, Deus fosse o pai, e o pai estivesse observando o seu filho brincar. Ele está observando o filho brincar no parquinho. E o filho ainda está ali, pertinho do pai, sabe que o pai está ali, mas o filho fala assim, ai, e se eu for um pouquinho além? E se eu fizer algo meio escondidinho aqui para o meu pai não ver, para eu fazer sozinho? Agora eu quero fazer sozinho. E agora, será que eu consigo? Aí o filho faz e dá essa levadinha. Só que o pensamento do filho ali, a consciência do filho, é uma consciência muito poderosa. E nesse pensar, será que eu posso? Essa louca e diminuta ideia, vamos colocar que surtiu esse efeito. E esse efeito surgiu uma mente, que aqui é o nosso corpo 4. E essa mente agora, por ela pensar que foi real aquilo, o que ela fez? Ela se dividiu, ela se separou. Ali surgiu o primeiro sentimento, que aí cai para o corpo 3, corpo emocional, o medo. Fiz caca, perdi papai, não tô vendo papai. Agora eu tô lascado, eu vou ser castigado. Aí ele tem esse medo. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. Ele continua lá brincando no parquinho. Mas ele, por esse instante, diminuto, ele pensou nisso. Ele pensou que isso era real. Isso gerou esse medo. E esse medo, ele gerou uma carga energética pro corpo 2 ali. E essa energia, ela deu essa, vamos colocar aqui esse Big Bang, essa explosão. E surgiu a matéria, o corpo 1. O corpo 1 é o corpo material. E dali vem tudo, né, da ilusão. Então,
dei uma pincelada aqui para a gente compreender que foi só uma ideia. E esse corpinho aqui, que teve essa ideia, no momento que ele lembra, nossa, gente, eu estava só brincando, foi só uma brincadeira. Não foi real essa brincadeira. Esse corpinho aqui, que agora armazenou um monte de crença devido a esse medo, não é isso. Então, é essa o nosso relembrar, esse o nosso relembrar. É a gente voltando aqui, ó, e relembrando que esse pensamento aqui ele não ocorreu. Foi só uma brincadeirinha no parquinho e que esse corpo deu muita realidade. E ali foi a dualidade se formou, né? Que aí agora tem medo, tem felicidade e tristeza. Aí veio tudo junto, toda a dualidade. Então, esse serzinho aqui, ele acha que é ele mesmo. Então, por isso que ele valoriza, ele defende. A gente defende isso daqui com unhas e dentes, sem saber que a nossa realidade está lá no parquinho brincando, com o papaizinho olhando a gente. Então, agora a gente está no 3,5. Pois ele considera que isso é o que ele é. Agora ele tem certeza que ele é esse corpo. Ele esqueceu, ele tem certeza. Ele vê esse ser sofrendo as ações dos outros, reagindo a forças externas da forma que ela se impõe a ele, e impotente diante do poder do mundo. Então agora, olha, ele vê ele sofrer a ação dos outros. Então agora surge a projeção. Agora o outro faz aquilo para mim. E eu tô vendo o outro fazer isso para mim e ele faz. Então agora surge a projeção. A projeção ela só existe na nossa mente. É só na mente daquele que pensa que o outro fez aquilo com ele. E aí é uma outra mente ali que pensa que o outro também fez isso com ele. Então vai um projetando sobre o outro a separação. E é por isso que fica esse novelo enrolado aqui, ó. Porque eu vou projetar nos meus filhos a minha felicidade, porque se eles não fizerem do jeito que eu quero, eu não vou ser feliz. Se meu filho desandar, for para um caminho do mal, eu não vou mais ser feliz, porque aqui a minha projeção está tudo fora. Eu dependo dele para eu ser feliz. Então esse mundo bagunçou tudo. Esse pensar separação bagunçou tudo, porque agora eu dependo de tudo lá fora tá bom para eu estar bem. Por isso que ele fala, ó, ele vê esse ser sofrendo as ações dos outros, reagindo a forças externas da forma que ela se impõe a ele e impotente diante do poder do mundo, porque eu estou impotente agora. Porque realmente o outro faz isso comigo e eu não consigo ser feliz enquanto ele faz isso comigo. Eu não consigo esse poder de saber quem eu sou, saber quem o outro é e usar o perdão aqui para ir além disso daqui. Então vamos lá, parágrafo 4 agora. A psicoterapia, portanto, tem que restaurar na sua consciência a capacidade de tomar suas próprias decisões. Aí, ó, a psicoterapia ela vai nos ajudar aqui a tomar as nossas próprias decisões. Então, não ser vítima do mundo que eu vejo, igual aquela lição ela diz, né? Eu não sou vítima do mundo que eu vejo. E tem aquela outra lição também. Eu vou até pegar ela aqui, gente, porque vale a pena ler essa lição aqui. Peraí, deixa eu achar ela aqui. É a lição 253. É uma lição que me marcou muito. Quem rege o universo é o meu ser. É impossível que algo venha a mim sem que eu próprio o tenha chamado. Mesmo nesse mundo, sou eu que governo o meu destino. O que acontece é o que eu desejo. O que não ocorre é o que eu não quero que aconteça. Isso eu tenho que aceitar. Essa é uma lição, assim, que realmente a gente tem que colocar em prática. E aqui, quando ele fala assim, eu chamei tudo que aconteceu na minha vida, o que a gente faz? Eu não queria que isso acontecesse. Aí você traz para o serzinho aqui, como se o serzinho aqui que tivesse chamado, mas isso está muito além desse serzinho aqui. Isso está na escolha de uma ideia de separação. Se eu escolhi uma ideia de separação, é isso que eu vou ter de resultado. Um dia eu vou estar bem, um dia eu vou estar mal.
Porque aqui, no mundo da dualidade, tudo é assim. Agora, se eu escolho ir além de tudo isso, e é o que ele fala aqui, ó, a psicoterapia, ela tem que restaurar na sua consciência a capacidade de tomar suas próprias decisões. Você tem que saber que é você que escolhe sim, e olhar para uma coisa que aconteceu, olha, eu escolhi por isso, mas agora eu escolho diferente. O livro fala isso, né? Agora eu posso escolher de novo. Olha que maravilha! Mesmo que aconteceu uma tragédia, ok. E tomar essa responsabilidade, eu posso ter escolhido na ignorância. Sim, eu posso ter escolhido na ignorância, mas agora eu escolho diferente. Eu escolho olhar para minha mente da maneira que o Espírito Santo olha, da maneira correta, na unidade, e ver tudo o que está acontecendo aqui na separação como deve ser olhado, através do discernimento. O que é real, o que é irreal, é separar. Então é isso que a psicoterapia vai restaurar em nós, a nossa capacidade de tomar as nossas decisões. Ele tem que estar disposto a reverter o seu modo de pensar e a compreender que o que ele pensava que projetava os seus efeitos sobre ele era constituído das suas próprias projeções sobre o mundo. Então, vê que tudo aqui é projeção. Tudo depende das nossas crenças, tanto que duas pessoas olham, passam por uma mesma situação e cada uma enfrenta de uma maneira. Por quê? Porque eu projeto aquela situação. Então, duas pessoas passaram por uma tragédia e um que tem aquelas crenças muito enraizadas de que tudo não dá certo para ele, tudo dá errado. Então ele é isso que ele vai ver. Eu sabia que isso ia acontecer porque nada dá certo para mim. Eu sei que nada dá certo. E uma pessoa que olha para a mesma situação e fala: eu vou aprender com isso, o que eu tiver que aprender com isso, e vou olhar através da minha mente certa e entender que isso não é minha realidade. Então nós temos maneiras de ver isso. Nós projetamos sobre o mundo tudo o que nós vemos. Ah, eu vi uma briga entre mim e o meu irmão. Quem fez? Quem projetou? Eu projetei, porque eu poderia ter olhado para essa briga e ido além e falado: ok, o que eu tenho para aprender nessa situação? O que eu tenho para resolver? Para ver a unidade aqui. E assim a gente vai treinando a nossa mente, porque muitas vezes no início, né, a gente ainda está preso nisso, mas a gente vai treinando. O mundo que ele vê, portanto, olha só, não existe. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ele tem, vou voltar aqui no segundo, ele tem que estar disposto a reverter o seu modo de pensar e a compreender que o que ele pensava que projetava os seus efeitos sobre ele era constituído das suas projeções sobre o mundo. O mundo que ele vê, portanto, não existe. O mundo, ele só existe na nossa mente. O mundo que está lá fora só existe na nossa mente. Hoje eu estava lendo uma coisa sobre isso. Por que tem tanta guerra, né? Porque o mundo, gente, reflete a mente do povo. Como é que está a mente do povo? A mente do povo está acreditando em separação, em dualidade. O que o mundo vai refletir? Guerra, dualidade. Muda sua mente sobre o mundo. Você vai ver que até quando você olha para a guerra, você sabe que ali tem um propósito para acontecer ali. É uma cura. Às vezes ali a pessoa vai acordar, vai falar: nossa, para que isso? Né? Então você vai além. Você não fica preso naquilo ali. Mas enquanto você olha para o mundo com os olhos da separação, é isso que você vai ver. Porque o mundo que ele vê, ele só existe na mente dele. O mundo que está lá fora, ele não existe na realidade. Só existe dentro da nossa mente. Até que isso seja finalmente aceito, pelo menos em parte, o paciente não pode ver a si mesmo como realmente capaz de tomar decisões. Então, pelo menos em parte, porque às vezes eu não vou conseguir ver isso, porque as crenças aqui, ó, estão muito enraizadas, eu vou ter que trabalhar o desbloqueio de cada uma. Sim, muitas vezes eu vou ter que trabalhar.
Aliás, na maioria das vezes, né? Porque a gente chega com muita crença aqui. Mas se tiver essa boa vontade e falar, Espírito Santo, eu quero ver isso de modo diferente. Me ensina a ver guerra de modo diferente. Porque eu não sei como ver isso. Do meu modo, eu vou enxergar guerra, eu vou enxergar discussão, eu vou enxergar discórdia. Porque é isso que eu aprendi. Mas me ensina a ver de modo diferente. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é guerra, não sei o que é nada. Só me ensina. E assim a gente disponibiliza a nossa mente para aprender. Agora, aprender a partir da nossa mente real. Por isso que ele fala, né, que nós temos um professor aqui e muitas vezes a gente tem dúvida e procura o outro antes de procurar a nossa mente aqui. Gente, se a gente silencia e pergunta o que eu posso aprender aqui, ele mostra. E a gente fala assim: ah, eu não consigo falar com ele. Ele não me mostra, não, porque eu não sei falar com ele. A gente já bloqueia. Mas é certo, tudo o que a gente pede, ele mostra. É só a gente estar atento e não bloquear a resposta. Então, vamos ler o 4 aqui de novo. Até que isso seja finalmente aceito, pelo menos em parte, o paciente não pode ver a si mesmo como realmente capaz de tomar decisões. E ele lutará contra a sua liberdade, porque pensa que é escravidão. E isso a gente vê lá no início. A gente luta porque a gente tem medo até de aprender isso daqui. Falar, ah, mas aí eu vou perder as coisas que eu já conquistei até hoje? Eu vou perder a minha identidade aqui, como mãe, como trabalhadora, como esposa? Vai, vai perder isso. E para quê? Para ganhar a realidade. E ver que isso não é nada. Né? Ver que essas funções que a gente se colocou aqui não é nada. Mas no início a gente luta. Eu teve um dia que isso caiu muito forte aqui, né, nesse sistema aqui de pensamento. E, gente, eu levantei no meio da noite, sentei na minha cama e falei: se eu aceitar isso, será que eu vou perder minhas filhas? Olha a ideia mental que o ego tem de que a gente vai perder tudo. Ah, pode ser que ele vai tirar minhas filhas para me tentar, para ver se eu estou disponível. É cada pensamento que a gente tem nesse sistema de separação. E eu tive medo. Mas no mesmo instante, eu vi que isso era irreal. Eu vi que esse pensamento é um pensamento que vem quando a gente está no início, porque a gente tem medo de perder essa identidade ilusória. E na hora eu falei: que é isso? Que pensamento que é esse? Isso não vem de Deus. Todo pensamento que fala que eu vou perder, que eu não sirvo para isso, que eu não consigo, que isso não é para mim, você já questiona, fala: peraí, isso daqui, esse pensamento não é meu pensamento real. Então, nesse momento, foi um momento que eu desbloqueei, que eu falei: uau, isso não era real. Esse pensamento besta que passa aqui, ó, ele não é real. Então, eu posso sim. Então, ele inverte essa crença, né? Ele acha, ó, ele lutará contra a liberdade porque pensa que é escravidão. Como assim eu vou fazer a vontade de Deus? E se não for a mesma minha? E se a vontade de Deus for uma coisa diferente para mim? Olha só, você acha que a vontade de Deus é te jogar no meio do mato sozinha, alargados e pelados, lá no meio do mato? A gente pensa muita coisa aqui. Gente, a vontade de Deus é a mesma nossa, é uma só, é a mesma vontade, que é saber que não houve separação. Olha, que coisa à toa. É a mesma vontade que todos aqui buscam, porque é a única coisa que traz paz. Não tem uma pessoa que pensa separação aqui que não quer paz. Todos querem a paz. Mas alguns você fala assim, olha, igual Jesus falou lá, né? Ó, você vai ter que largar isso, as coisas, vende tudo e me segue. Aí você acha, ah, não, aí não dá. Dá para vender tudo, não, Jesus. Mas não era isso que ele estava falando, gente. Vender tudo é abandonar esse sisteminha de pensamento aqui de separação. E a gente acha que está trocando alguma coisa. A gente está trocando tudo por nada. Está trocando a paz real, Deus, totalidade, por um nada. Esse é o pensamento de separação. Parágrafo 5.
O paciente não precisa pensar na verdade como um Deus para fazer progressos no caminho da salvação, mas ele precisa começar a separar a verdade das ilusões, reconhecendo que não são a mesma coisa e passando a estar cada vez mais disposto a ver ilusões como falsas e aceitar a verdade como verdadeira. Então, aqui ele nos ensinou esse discernimento. Então, a gente não precisa começar aqui em Curso de Milagres já pensando como Deus. Não, mas a gente precisa começar a ter essa disponibilidade para separar o que é real. Igual eu falei do pensamento aqui, ó. Vem um pensamento aí horroroso na sua cabeça. Oh, gente, esse pensamento não é real. Que bom que eu posso desprezar ele, porque ele não é real, ele não faz mal nenhum, desde que isso é entrega para o Espírito Santo. Desde que eu veja que ele não é real. Espírito Santo, minha mente certa, me ajuda a pensar como você pensa. Porque eu sei que esse pensamento aqui não é seu. Todo pensamento que vem de separação, que fala de perda, que fala de ódio, de raiva, eu sei que não é. Então, aqui, ó, é que ele fala, gente, a gente precisa começar a separar a verdade das ilusões. E isso é ter uma mente atenta, é orar e vigiar, é ver o que eu estou pensando, ver o que eu estou sentindo, é acompanhar. O nosso sentimento ali é o combustível. Ah, eu senti raiva. Raivinha, invejinha. Vou olhar para isso. Quero olhar. Vamos ver o que tem aqui. Tem coisa aqui para olhar. Então, assim, qualquer coisa que a gente sente e aprender a discernir. Ok, senti, tá aqui. O que eu faço com isso agora? Isso é entrega. Eu sei que não é real. Isso é o discernimento. O seu professor o levará adiante a partir daí, tanto quanto ele estiver pronto para seguir. Então, o nosso professor, ele vai nos ajudar o quanto nós estivermos prontos para fazer essa entrega. Ó, tô vendo um negocinho aqui que não é meu. Eu sei que é do sistema de separação. Quanto que a gente está pronto para olhar para isso e falar assim, agora eu te entrego, para minha mente corrigir isso e ver que isso não é real. A psicoterapia só pode economizar tempo. O Espírito Santo usa o tempo como ele acha melhor e nunca está errado. A psicoterapia, sob a sua orientação, é um dos meios que ele usa para economizar tempo e preparar mais professores para o seu trabalho. E aqui, gente, os professores somos todos nós que estamos ensinando isso para a gente mesmo todo dia. Nós ensinamos isso para nós mesmos todos os dias. E é por isso que quanto mais professores tiver, mais eu ensino para mim essa questão de olhar para a mente, ver, discernir o que é certo, o que é da ilusão, o que é da realidade. Entrega, faz essa entrega. Quanto mais eu faço isso, mais professores, mais eu ensino a mim. E ensinando a mim mesmo, o que eu faço? Eu estou ensinando o meu próximo. Porque é a mesma coisa. O que eu dou, eu recebo. Então, o que eu dou a mim, eu dou e estou recebendo ao mesmo tempo e estou repassando para o meu próximo ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Não há fim para a ajuda que ele começa e dirige. Não tem fim, gente. Então, nós temos 70 mil pensamentos por dia. Ele fica ali 70 mil vezes olhando e esperando. Esperando a gente ver quais pensamentos você quer mudar. Quais pensamentos você quer ressignificar, né? Como dizem aí. Seja qual for a estrada que ele escolha, toda psicoterapia conduz a Deus no final. Então, como eu falei mais antes, né? Não interessa qual livro que eu escolhi olhar, eu posso escolher estudar a Bíblia, o Alcorão, o budismo, o espiritismo, qualquer gente, qualquer livro. Aqui não tem um livro específico, desde que a gente saiba fazer isso, ensinar a nós mesmos, ver o próximo como a ti mesmo, agir através do amor e do perdão. É só isso, não tem livro.
Tudo vai cair no mesmo lugar. Então, ele vai usar qualquer coisa. Seja qual for a estrada, toda psicoterapia conduz a Deus no final. Mas isso está a seu cargo. Nós todos somos seus psicoterapeutas, pois ele quer que todos nós sejamos curados nele. Então, a cura, quando a cura é nele, essa é a cura real, que é a cura que unifica a nossa mente. É a cura que sai da separação e unifica a mente. E só a cura quando há unidade. Só a cura quando o amor aqui não é o amor humano, é o amor que unifica. Né? Só a cura a partir do amor, através do perdão. Que também o perdão é o quê? É unificar. É saber que não tem dois, é saber que o outro ali é o mesmo ser. Então, isso é um ir e vir. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. E a gente vai começando a praticar, e quando vê, a gente está praticando isso no nosso dia a dia, o tempo todo, e a cada momento fica mais fácil, mais simples acompanhar o que eu estou pensando e sentindo. E é uma constante, eternamente. E eu prefiro viver assim. Ah, é difícil? Não, não pode ser, gente. Como que é difícil? Difícil é permanecer na raiva, no ódio, na separação. Isso é difícil, porque isso traz consequências, né, para nós aqui. Porque a separação, ela vai trazer em algum momento alguma coisa aqui nesse corpo que a gente vai acreditar. Agora, olhando com esses olhos, gente, até coisinha que vem no corpo, dor que vem no corpo, tudo que vem no corpo, a gente olhar através desses olhos do amor, eu não sou essa dor. O que pode me atrapalhar se eu não sou isso? Eu vou além de tudo. Tudo que está acontecendo aqui. É um treino, mas não pode ser difícil. Tem que ser simples, tem que ser gostoso, né? Então é isso. Continuem aí. Eu vou encerrar a gravação. Quem quiser trazer alguma coisa. E para quem está no YouTube, a semana que vem, a gente deve ser na quinta-feira, mas a gente vai falando lá no grupo, tá? Um grande beijo a todos e até a semana que vem.